Qual é a relação que existe entre racismo e questão das drogas? Por que é tão importante debater a guerra às drogas, que é uma política que é engendrada e executada por diversos países, e as relações raciais, e também as consequências dessa guerra às drogas no encarceramento em massa, principalmente quando a gente pensa o Brasil? Então, qual é a relação da questão das drogas, da guerra às drogas, com o superencarceramento e com o racismo no Brasil? Como que a gente pode aferir isso, né? Principalmente a partir da aprovação da nova lei de drogas de 2006, que a gente começa a perceber principalmente esse aumento exponencial da população prisional no Brasil. Para vocês terem uma ideia, de 2006 a 2014, a gente teve um aumento de mais de 560% do encarceramento de mulheres no Brasil e de mais de 220% do encarceramento masculino no país, né? E, em sua maioria, essas prisões, elas acontecem a partir de tráfico, associação ao tráfico, e também por furto e roubo, tendo, inclusive, uma disparidade, né, entre furtos sendo maiores, inclusive, do que roubos, né? Então, a gente percebendo quais são as motivações, né? O que faz com que a gente penalize e criminalize pessoas, né? Muitas dessas pessoas, na realidade, elas foram presas em situações não violentas, né? Então, a gente se pergunta, na verdade, qual é o risco que, de fato, essas pessoas representam para a sociedade, né? Mas um dado importante de se colocar é que o princípio que fez com que fosse aprovada a nova lei de drogas, ele foi um princípio positivo até, que era um princípio de estabelecer com que a pena para usuários de determinadas substâncias consideradas ilícitas não fosse a prisão, né? O que é importante dizer que não significa que o uso dessas substâncias foi despenalizado, né? Existe uma série de outros encaminhamentos, penas alternativas, mas que não fosse a detenção, né? Mas a gente tem uma série de vácuos nessa lei que, na verdade, trouxeram consequências que fizeram com que hoje nós estivéssemos aí no ranking de nações, de países que mais encarceram no mundo, né? Então, uma das questões é que nós não temos estabelecido qual é a quantia para que, por exemplo, um agente da segurança pública, né, da Força de Segurança Pública, consiga determinar ou distinguir um usuário de um traficante, né? Só resolver isso, só determinar uma quantia, resolveria a questão? Não resolveria a questão, porque nós estamos falando de um aparato, né, de um mecanismo, né, de uma tecnologia desenvolvida e sofisticada para manter determinados grupos em posição de subalternidade marginalizados, né? Mas, com certeza, a gente avançaria um pouco mais nessas discussões. A população brasileira, ela é constituída de 51%, 52% de pessoas negras, né, do grupos pretos e pardos, né? Enquanto que, quando nós vamos olhar o quadro da população prisional brasileira, nós temos mais de 68% dessa população representada por negros e negras. Então, a gente percebe uma disparidade, né, muito grande no que significa criminalização e na determinação de quem é traficante e de quem é usuário, né? E há uma série de pontos subjetivos na aprovação dessa lei de drogas para determinar, né, quem é usuário e quem é traficante, né? Então, primeiro que, em geral, nesses processos, né, na maioria desses processos, as testemunhas, elas são apenas os agentes da segurança pública. Isso é uma questão que tem sido debatida por diversas organizações da sociedade civil, por diversos pesquisadores, da problemática que isso envolve, né, porque os policiais, eles executaram, né, a prisão, então eles são parte interessada, né, para que haja essa punição, e também porque há uma pressão da sociedade, né, para respostas dessas forças de segurança pública de números de apreensão e números de prisão, né, por conta do aumento da criminalidade, do aumento da violência na sociedade. Há sempre uma discussão forte no Brasil sobre quem é e quem não é negro, mas a gente sempre faz, principalmente nas discussões de sociologia, né, em diversas outras, e entre os ativismos, de que se a gente quiser saber
né, se a gente tem dúvida se o indivíduo é ou não negro, basta a gente perguntar para um agente de segurança fardado, né? Certamente ele saberá fazer essa distinção. E por quê? Porque essas forças de segurança foram construídas, né, a partir dessas teorias que foram se sofisticando, né, a partir do sistema escravocrata, da racialização, mas teorias que no final do século XIX, início do século XX, foram se sofisticando, né, em teorias que hierarquizavam essas supostas raças que foram constituídas ali e que estabeleceram uma sociedade altamente hierarquizada e altamente desigual, como é a sociedade brasileira.